2 Coríntios 5, do 1 ao 5, assim diz a Bíblia: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, isto outorgando-nos o penhor do Espírito. Gente, olha que coisa difícil de se viver na prática. Nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a vida de Deus em nós. O versículo 5 diz que Deus outorgou-nos, ou seja, colocou dentro de nós o penhor do Espírito Santo. Ou seja, nós temos aquilo que é perfeito, vivendo com as nossas imperfeições deste corpo humano, de uma alma que está sendo adestrada, que está sendo transformada, que está aprendendo a se sujeitar ao Espírito de Deus, a viver sujeita ao nosso espírito, para que de fato sejamos homens e mulheres espirituais. E essa mescla toda, ela gera dentro de nós, muitas vezes, coisas que não são muito legais, não. Ele diz aqui: sabemos que se a nossa casa terrestre nesse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isto, nesse tabernáculo, presta atenção, ele diz: gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Há um desejo dentro de nós, um desejo proveniente do Espírito, de vivermos a perfeição de Deus em nós, para sempre, na eternidade. Mas sabemos que na prática de vida não é assim. Quantas vezes nós nos deparamos com as nossas limitações, com as dificuldades, com os nossos limites de gente, os nossos limites de alma. Quantas vezes nos entristecemos até mesmo pelos nossos próprios posicionamentos, melhor dizendo. Quando nós até mesmo chegamos a nos culpar, ficamos chateados e aborrecidos com nós mesmos por fazermos coisas que depois acabamos nos arrependendo. Não estou falando aqui, gente, por favor, né? Quando a gente fala assim, coisa de se arrepender, a gente logo já pensa, pecado. Não estou falando disso não. Eu estou falando dentro dessas coisas que nos incomodam pelas nossas próprias imperfeições, as nossas limitações. Mas Paulo diz: se todavia nós não formos encontrados nus, ou seja, se nós estivermos levando Deus a sério, se nós estivermos buscando a graça, a glória, a palavra, buscando viver de acordo com o Senhor, em sintonia com a sua palavra, ele diz: na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque a gente quer ser despido, não é porque a gente quer logo se desfazer deste corpo, desse tabernáculo. Quando ele fala tabernáculo, ele está falando desse corpo mortal no qual nós vivemos. Mas ele está dizendo, é porque nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, este é o grande anseio que existe dentro da vida de todo filho de Deus, aquele que de fato nasceu de novo. O desejo da perfeição, o desejo de vivermos a vida que o Senhor Jesus nos deu. Ele diz que o ladrão vem senão para matar, roubar, destruir, lá em João 10:10. Mas ele fala: mas eu vim para que vocês tivessem vida, e vida com abundância. Então, nós queremos esta vida. Eu sei que você quer esta vida, assim como eu também quero esta vida.
Ele diz, não é porque a gente quer se ver livre do corpo, pelo contrário, nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí nós vivemos nessa dicotomia de termos, por um lado, a perfeição que o Senhor nos deu na ressurreição de Cristo e no Espírito que vive em nós, convivendo com as imperfeições da nossa própria alma, dos nossos limites. Um corpo que pode adoecer, uma alma que pode se aborrecer com as coisas, uma alma que pode ficar triste, abatida com determinadas situações, ou seja, essa mescla de sentimentos ruins, negativos, com aquilo que de perfeito já existe em nós. Mas Paulo diz como nós ansiamos para que nós sejamos absorvidos por essa vida. Eu quero ser absorvido por essa vida. Eu quero a vida de Deus na sua totalidade, na sua integralidade em mim. Este é o anseio mais profundo do meu espírito, aquilo que está lá no meu âmago. Eu quero a perfeição que Deus tem preparado para mim e que já me deu, numa certa medida, quando colocou em mim o seu Espírito Santo, e é o que ele diz no verso 5. O próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o que é o penhor? O penhor é aquilo que diz que haverá um resgate. Sabe quando, você lembra lá da... espero que você nem saiba o que é isso. Mas antigamente, ainda tem gente que ainda faz isso até hoje. Mas lá, quando eu era criança, pequena, lá, não lá em Barbacena, mas lá no interior de São Paulo, quando eu era criança pequena, uma coisa muito comum que se fazia era ir à Caixa Econômica quando você estava com problemas financeiros e você penhorava quem tinha joias, quem tinha alguma coisa, alianças, anéis de brilhantes, iam até a Caixa Econômica, eles avaliavam, falaram, isso aqui dá para te emprestar tanto. Aí emprestava lá 100 mil reais, 200 mil reais. Aí o camarada deixava ali a joia, porque aquilo era o penhor. A gente falava, quando criança, a gente falava que estava no prego. Que de aliança do pai e da mãe está no prego, ou seja, está lá na Caixa Econômica. Ou seja, o que é o penhor? O penhor é a garantia de que vai ser pago, de que vai ser resgatado. Exatamente isso. E olha que Paulo usa a mesma figura, não da Caixa Econômica, obviamente, até porque isso aqui é muito anterior a esse tempo, mas ele diz o seguinte, o Espírito de Deus foi colocado dentro de vocês exatamente por isso. O que garante que nós seremos tirados desse mundo e levados para viver a eternidade é o Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. Aquele que tem o Espírito Santo, esse tal é dele, diz a Bíblia. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse não pertence a ele. Mas aqueles que pertencem a Deus, esses têm o Espírito Santo. E por isso serão resgatados. Serão resgatados por quê? Porque o penhor Deus vai resgatar aquilo que é dele mesmo. E por isso ele nos sela com o seu Espírito Santo. Tá. Esse digamos aqui, é o escopo inicial, é a base daquilo que eu tenho para pensar com você neste dia, para que isso possa trazer edificação para você. Tá, já sabemos disso, sabemos que o eterno e vive dentro daquilo que é imperfeito, Deus coloca o perfeito dentro do imperfeito que sou eu, mas eu tenho que saber como que eu vou agora desenvolver a minha caminhada com Deus para que eu me mantenha firme nesta jornada, para que eu não me perca. E aí, nesta semana, meditando em alguns textos bíblicos, eu vi em 3 textos bíblicos diferentes uns dos outros, mas são complementares, falando acerca de coisas que precisam existir dentro de nós para que a gente possa superar todas essas dificuldades, essas contradições, essas ambiguidades que existem dentro de nós. Você deve estar pensando, nossa, como o pastor está filósofo hoje. Mas vamos lá que já vai pegar no breu, tá? Pode ter certeza que já vai pegar fogo esse negócio aqui. Mas como que nós vamos vencer tudo isso? Como que nós vamos permanecer firmes? Como é que a gente não vai se perder nessa caminhada?
Aí, em primeiro lugar, eu me lembrei, querido, lá de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, um texto muito conhecido, um milagre tremendo de Jesus. Quando Jesus se aproximou, viu um cego de nascença passando com seus discípulos, e diz a Bíblia que os discípulos ficaram surpresos com aquilo e perguntaram a Jesus quem é que tinha pecado, se ele ou os pais, para que ele nascesse cego. E Jesus disse, não, nem ele nem os pais, mas é para que a glória de Deus possa se manifestar nele. Pois bem, você conhece a história. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos daquele homem e diz assim, vai até o tanque de Siloé. E ele vai até o tanque de Siloé, ele se lava e volta vendo. O milagre acontece. Bom, tudo bem, você conhece muito bem a história, tá? Acontece que isso trouxe um burburinho, uma comoção para aquelas pessoas em Jerusalém. Porque aquele cego era um cego de nascença. E um cego de nascença curado daquela forma, evidentemente algo extraordinário no mundo espírito aconteceu, para que aquele milagre pudesse acontecer. Obviamente, todas essas discussões chegam até os fariseus. E quando chegam aos fariseus, a princípio eles duvidam de que ele realmente era cego, chamam os pais falam assim, olha, ele já tem idade, pergunta para ele como é que isso aconteceu. E aí ele fala, olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, um homem chamado Jesus, esse homem veio até mim, ele passou lodo nos meus olhos, disse para que eu fosse até o tanque de Siloé, e ali no tanque de Siloé me lavasse. E então eu me lavei e passei a ver. Foi isso que aconteceu. E aí o que eles dizem no versículo 24? Eles dizem assim, olha, dá glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é pecador. E o verso 25 tem algo que é fundamental para mim e para você. No verso 25, a Bíblia diz assim, ele retrucou, ou seja, o cego disse para os fariseus, se é pecador, não sei. Mas uma coisa sei. Presta atenção nessa palavra, uma coisa sei. Ele não falou de 2 coisas, 3 coisas, 4, 5 coisas. Ele falou assim, uma coisa sei. Eu era cego e agora eu vejo. Presta atenção nisso. A primeira coisa para que a gente se mantenha no caminho, podendo passar por todas essas contradições que existem dentro de nós mesmos e vencermos essas contradições, essas ambiguidades, porque o ser humano, desde que nasce, ele é ambíguo, e quando ele é salvo, aí mais ambíguo ele se torna. Por quê? Porque existe dentro dele uma perfeição divina, convivendo com uma perfeição humana. Para que a gente se mantenha firme, eu preciso ter em mente o que é que eu sei que de fato me faz me manter no caminho, dentro de uma convicção que ninguém pode me tirar. Repare naquilo que o cego diz. Fala assim, uma coisa sei. Você está falando que ele é pecador? Olha, isso aí não faz a menor diferença para mim. O que eu posso dizer é o seguinte, ele fez isto. Eu era cego e agora eu estou vendo. Ou seja, o que aconteceu comigo é incontestável. Você sabe por que muitas pessoas hoje em dia, elas acabam retrocedendo na fé? Porque aquilo que aconteceu com elas, de fato, não definiu uma mudança, uma transformação. Essas pessoas até mesmo foram alvos de um impacto emocional. Essas pessoas, e eu vejo que hoje em dia nas igrejas existem muitas pessoas que na verdade não se converteram a Cristo Jesus, mas elas foram cooptadas por uma mensagem, se tornaram amigas das igrejas. O saber que nós estamos falando aqui é aquele saber que não fica sujeito às variações. Tem muito saber que está sujeito às variações, saberes que estão sujeitos às circunstâncias. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo, querido. Aquilo que você sabe dentro da igreja e quando você ali está, não há nenhum problema. Por que não há nenhum problema?
porque aquela circunstância ela é favorável e você então se mantém firme dentro daquilo que você sabe. Mas quando mudou a circunstância, quando mudou o ambiente, aquilo que você sabe já não tem mais nenhum tipo de valor na tua vida. Quando Pedro diz para Jesus, mestre, eu estou pronto, por ti eu morro. Jesus disse, não vai morrer coisíssima nenhuma. Você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E do jeito que Jesus falou, certamente aconteceu, e sabemos muito bem que aconteceu. Mas por que Pedro tinha aquela convicção? Porque dentro da circunstância que ele se encontrava, junto com seu mestre, junto com os seus amigos, discípulos, obviamente a sua confiança estava lá em cima. Mas aí a circunstância mudou, e ele fica sozinho, no meio de pessoas que estavam ali contra Jesus e esperando a condenação de Jesus. E quando eles dizem, esse aí é um deles, não, eu não sou. Esse aí é Galileu também, não, eu não sou. Por quê? Porque a circunstância mudou, ou seja, aquilo que Pedro sabia não se sustentou. É evidente que depois, toda a jornada de Pedro fez o homem extraordinário, tremendo, que ele se tornou. A gente sabe muito bem disso. Mas quando eu sei algo que de fato me mudou, me transformou, ninguém vai roubar isso de mim. Por quê, meu irmão? Porque isto é uma experiência. E esta experiência, ela vai me sustentar. A convicção, ela é fruto de algo que Deus fez em mim. E hoje tem muitas pessoas que têm convicção em cima de coisas que ouviram, mas que não produziram transformação nelas. Por isso elas não permanecem. Quando Paulo fala lá, no texto que lemos lá em Coríntios capítulo 5, quando ele fala a respeito da angústia, do gemido, de ter que viver uma vida assim, ele diz isto. E eu fico pensando, Senhor, quem não tem de fato uma fé constante, firmada, e que tem uma base, que tem uma experiência que pode ser contada, essa pessoa está perdida. É evidente que no meio de uma grande festa, oh Jesus, está todo mundo alegre. Mas quando acaba a festa e cada um tem que enfrentar as agruras da vida, como é que fica? Por isso, quando aquele é cego, ele é questionado dentro daquilo que estava afirmando, ele diz assim, olha, não me interessa muito o que vocês estão dizendo, porque o que aconteceu comigo, o que foi feito comigo, isso não existe absolutamente nenhum argumento desse mundo que possa me roubar. E aí eu tenho que perguntar para você, quais os argumentos desta vida que podem roubar a tua fé? Quais os argumentos desta vida que podem roubar a tua fé? Você pode, no início de uma jornada, como ainda hoje no café da manhã aqui, o café do Dia das Mães, não é? Estava aqui tomando café e falava com a minha filha acerca de uma discípula que choramingava lá, falando algumas coisas que de fato, aquilo que ela dizia não tinha o menor cabimento. Aí eu dizia assim, olha, parece que você não notou, mas não foi a igreja que mudou, o que mudou foi você. E muitas vezes a gente fala, a igreja mudou. Não é. É porque é evidente que quando ela chegou na igreja, toda a experiência que ela teve naquele momento é uma experiência mais ou menos de uma criança que chega na Disney. Não é? Puxa, tudo aqui é maravilhoso. Que coisa linda, que coisa gostosa. Eu encontrei a melhor igreja do mundo. Ou seja, ela está tendo uma experiência, numa certa medida, fantasiosa. E a partir do momento em que ela começa a viver a realidade, ou seja, a circunstância mudou. Quando a circunstância muda, se algo poderoso não foi feito na vida dela que a transformou, evidentemente ela vai andar para trás, como muitos têm andado para trás. A fé,
ela vai se tornando volúvel quando ela não é marcada pela experiência profunda com aquilo que Deus fez em nós. Então eu sou capaz de pular, de saltar, de celebrar, porque recebi algo que Deus tinha me dado, mas depois sou capaz de dizer, Deus me abandonou, essa igreja não vale nada, essa igreja não é mais a mesma, nada é bom, antigamente é que era bom, quando na verdade ela não compreendeu que nada de transformador foi feito na vida dela. Porque quando algo poderoso da parte de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo, quando algo poderoso da parte de Deus é feito em nós, querido, não existe argumentação, seja do mundo, seja do inferno, que vá nos tirar da nossa convicção em Cristo Jesus. A nossa convicção, ela é fruto de algo que Deus fez na vida da gente. E quando Deus faz algo na vida da gente, nada vai nos tirar do caminho dele. Não sei se você concorda comigo. Se concorda, dá um amém aí. Se concorda, dá um glória a Deus. Tem muitas coisas que deixamos de acreditar quando as coisas mudam. E aí, Jesus, eu me preocupo com algo que Deus tem me falado nos últimos tempos. Nós temos uma igreja que foi preparada tão somente para conquistar. Uma igreja que foi preparada para alcançar bênçãos. Estou falando no Brasil, no mundo. É claro que as exceções existem, me desculpe. As exceções existem. Mas eu estou dizendo aqui, querido, é que uma fé que depende de circunstâncias, essa fé não enfrenta a tribulação. Essa fé não enfrenta a tribulação. E eu vou repetir algo que eu falei aqui na quinta-feira. Quinta-feira, se você não participou da live, eu gostaria que você visse o que foi falado na quinta-feira. Quinta-feira, sem dúvida alguma, foi a melhor de todas as palavras que Deus nos deu nesse tempo. A live de quinta-feira é Vencendo Furacões, falando da nossa postura como igreja diante das adversidades. E na quinta-feira eu falei rapidamente de algo que muito me preocupa. Nós, hoje, nos tornamos reféns do conforto. E nós não admitimos desconfortos. A igreja dos dias de hoje, ela não admite desconforto. E se você olhar o que é o evangelho de Jesus, se você olhar todos os evangelhos, os 4, se você olhar as cartas, se você olhar Atos dos Apóstolos, se você olhar Apocalipse, você vai ver que é uma igreja que em todo tempo enfrentou desconforto. E hoje nós nos tornamos uma igreja refém do conforto. E quando nos tornamos reféns do conforto, se o diabo oferecer conforto para nós, vai ter muita gente que vai querer. Porque ela se torna tão íntima, tão amiga, tão necessitada do conforto, que ela acha que o desconforto nunca pode vir de Deus. Pelo contrário, a gente vê que a igreja, e repare que hoje em dia, como está difícil para a pastorzada hoje em dia, presta atenção no que eu vou dizer, como está difícil para a pastorzada hoje em dia, e aí eu vou pegar no pé do monte de gente, como está difícil para a pastorzada nestes dias pregarem os evangelhos e as cartas, como está difícil. Pregar Atos dos Apóstolos, como está difícil. Por quê? Porque a gente vai ver uma igreja debaixo do desconforto. E esse discurso, querido, esse discurso é antipático. Esse discurso, ele manda as pessoas embora. Esse discurso, mas que Deus é esse? E hoje nós estamos... Eu estou dando uma risada, por favor, não tome essa risada como uma risada sarcástica, viu? Por favor. Não estou querendo aqui de forma alguma debochar de ninguém. Tá? Se você entendeu isso, eu te peço perdão. Mas o que eu estou dizendo, como que esse discurso do conforto, é difícil a gente encontrar base nele no Novo Testamento. Então a gente prefere muito mais o Antigo Testamento,
aonde lá a gente pode se valer dos profetas e das grandes vitórias dos profetas. E ali parece que isso se identifica mais com a gente. Mas eu creio que no momento, e a gente está vivendo aí, digamos, o início das coisas, viu? Para uma igreja que possa se decidir o que de fato ela quer. Se essa igreja quer ou não quer ser revestido pela vida, como Paulo diz no capítulo que nós lemos lá no início de 2 Coríntios. Uma igreja que anseia pelo céu e pela eternidade, uma igreja que se prepara para enfrentar as dificuldades desta vida, os desconfortos desta vida, mas sabendo que a promessa que Deus nos fez é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa viver aqui nesta terra. E por favor, não toma esta palavra como uma palavra de desistência, pelo contrário. Eu creio que Deus pode me abençoar e Deus pode me dar muita coisa boa aqui nesta terra. Mas eu não posso de forma alguma me curvar e me tornar uma criança mimada. Por isso muita gente não permanece. Porque essas pessoas não sabem dizer o que é que Jesus fez. Esse é o grande problema. Se você hoje não souber dizer o que Jesus fez na sua vida, querido, qualquer argumentação desta vida, qualquer argumentação do inferno pode te derrubar, pode tirar você do caminho. Portanto, que você tenha uma história para contar. Olha, você está dizendo isso, você está dizendo aquilo, você está falando que igreja não serve para nada, que não sei. Uma coisa sei, eu era um pecador assim, 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 assado, e Jesus me transformou. Quando nós temos algo poderoso da parte de Deus para contar, firmados nisso que o Senhor nos deu, você pode ter certeza que a gente vai permanecer, e pode ser uma tribulação dessas, pode ser uma tribulação daquelas, pode ser uma grande tribulação, pode ser o que for, a gente permanece, porque a gente sabe que aquilo que Deus prometeu em eternidade é muito maior e que a graça é melhor que a vida. A graça é melhor que a vida. Em segundo lugar, querido, em primeiro lugar, a gente viu aqui que esse cego do tanque de Siloé, ele diz, se é pecador não sei, uma coisa sei. Agora vamos ver, lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, tá? Aquilo que Paulo fala. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha que interessante. Primeiro foi o cego falando, uma coisa sei. Uma coisa só, eu sei. Agora é Paulo falando, uma coisa só eu faço. Vejam que são complementares. Uma coisa que sei e uma coisa que faço. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que é que eu devo e o que é que me leva a fazer? Vejamos. Primeiro, a consciência de que a minha vida ela não pode ser vivida ao acaso. No versículo anterior, nós lemos o 13. Agora, no versículo anterior, no 12, Paulo diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Paulo tinha uma consciência. Olha, eu fui conquistado por Cristo Jesus para viver uma vida que ele me prometeu e que ele já me deu. Então eu tenho que prosseguir para conquistar aquilo que ele, na verdade, já me deu. O objetivo da minha conquista é esta. Ele me conquistou para que eu viva a vida que ele quer que eu viva. Então eu faço porque eu sei que Deus tem um propósito sublime para a minha vida. Eu tenho que saber algo.
algo que de fato me muda e me transforma. Mas eu tenho que fazer algo. E eu faço este algo, eu vou nesta direção, eu prossigo para conquistar isso, porque eu sei que aquilo que Deus me deu, por intermédio de Cristo Jesus, não é algo qualquer. E por isso, eu assumo o compromisso de ir adiante, de buscar aquilo que Deus tem preparado para mim. Em ver na minha vida o mortal ser revestido pela vida de Deus, que é aquilo que nós lemos lá no início da nossa mensagem. Eu vou trabalhar por isso. Ou seja, o fazer é tão importante quanto o saber. O saber, ele vai me sustentar no caminho. E eu torno a repetir, não é o acúmulo de informação, não é o saber descartável, não é o saber inoperante, não é o saber que faz com que a minha mente se torne cada vez mais gorda e o meu espírito cada vez mais raquítico, mas é o saber da experiência, daquilo que Jesus fez em mim. Mas só o saber não é o suficiente, ainda que ele seja a base de tudo. Mas agora eu preciso fazer, e faço por isso, porque tenho consciência de que Deus me deu algo e eu preciso ir nesta direção daquilo que ele fez por mim. Eu tenho que ter a consciência da dinâmica da vida, de ver que a vida anda, de saber que a fila anda. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, cada dia, eu devo caminhar na direção dele. E eu vou me desembaraçando daquilo que pode me prender. Eu vou me desembaraçando daquilo que pode me amarrar e não deixar que eu alcance aquilo que Deus prometeu para mim. Aquilo que Deus não só prometeu, como já fez e me deu e que eu posso viver. Paulo diz, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu ainda não alcancei, mas eu quero alcançar. Eu quero essa perfeição em mim. E eu sei que para que essa perfeição habite em mim, eu tenho que fazer algo. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em primeiro lugar, entender que o que Deus me deu não é algo qualquer. E, em segundo lugar, consciência de que a vida é dinâmica. Como é que eu vou ficar preso àquilo que passou? E tem muita gente que fica preso àquilo que passou. Esse é um assunto recorrente. Volta e meia eu falo isso, outros pastores também falam isso. Pessoas que ficam presas ao passado, pessoas com dificuldade de perdoar, pessoas que não caminham na direção da vida que Deus prometeu, porque ficam amarradas exatamente a isso, a essas dores de alma, a essas coisas horrorosas que ficam lá dentro, não é? Fermentando a nossa alma, nos impedindo de aproximar da beleza da vida de Deus. Então eu não posso ficar preso ao que passou. Por isso a gente tem que perdoar. Perdão é uma arma fundamental para essa... Eu estou falando, perdão é uma arma fundamental para a gente poder alcançar isso. Você sabia que na Roma Antiga, no Império Romano, sabe como é que o perdão lá era classificado? Da mesma forma como Deus sempre o classificou. O que era o perdão? Quando uma pessoa ia para um tribunal e ela conseguiu o perdão das suas dívidas ou o perdão dos seus crimes. O que era o perdão? O perdão era uma promessa de esquecimento. Esse era o perdão. Perdão era uma promessa de esquecimento, ou seja, o tribunal prometia não se lembrar mais das dívidas daquela pessoa. Então, o que é o perdão? E se você for olhar, sobretudo no Velho Testamento, você vai encontrar isso. Eu não vou me lembrar mais dos teus pecados. Por várias vezes, nós vemos Deus falando isso para Israel, falando isso para Judá. Eu não vou me lembrar mais. O que é não se lembrar mais? É perdoar. É perdoar.
E por que Paulo diz esquecendo-me? Esquecendo-me. É a mesma coisa. Vou perdoando aqueles que fizeram mal a mim. Não vou ficar preso àqueles que fizeram alguma coisa que num dado momento tem entristecido, tem abatido o meu coração. E aí eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam. Quando ele diz coisas que para trás ficam, é porque ele está falando a vida é dinâmica. A cada dia a gente caminha, a gente vai andando, a gente vai caminhando. Agora, as coisas que vão ficando para trás, elas devem ser esquecidas. Então, quando você fala que perdoou alguém, você, na verdade, prometeu para ela: nunca mais vou jogar na tua cara aquilo que você um dia me fez, porque eu vou me esquecer. Quando você não se esquece, você pode até ter desculpado essa pessoa, tá? Desculpar é outra coisa. Desculpar é outra coisa. Desculpar, meu amigo, você vai ficar com isso na tua cabeça, não é? Vai permanecer com esse troço na tua cabeça. Tem gente que diz assim, não é que eu não perdoei, é que eu tenho memória. Você acredita nisso, querido? Você acredita nisso? Acredito não. Se eu for bater um papo com Deus, eu falo assim: Deus, eu me lembrei aqui de um pecado que eu cometi em tal época, fiz assim, assim, atado. O senhor se lembra disso? Deus vai falar assim: não lembro não, Laerte. Ah, Deus, você está fazendo de conta? Não, não lembro não. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Então, se eu quero a vida de Deus, eu também vou ter que aprender o que é esquecimento. E o esquecimento também, querido, ele tem uma outra aplicação na nossa vida, sabe? O esquecimento, ele também é um dispositivo da nossa alma para não deixar a gente ficar doente, tá? Porque graças a Deus que a gente tem a capacidade de esquecer. Graças a Deus que a gente tem a capacidade de esquecer. Porque se nós não tivéssemos a capacidade de esquecer, olha, a gente ia ficar doido. E aquele que não consegue esquecer, esse fica doente de alma. Ele fica doente de alma. Então Paulo tinha essa consciência da dinâmica da vida. Eu me esqueço das coisas que vão ficando para trás. Ter a consciência de que nessa jornada eu preciso ser perseverante, que eu devo associar a minha perseverança, a minha decisão, à graça de Jesus. Por isso que ele fala no verso 13, depois que ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz, e avançando para as que diante de mim estão, ele fala, eu prossigo para o alvo. Eu preciso me esforçar. Eu tenho que continuar no caminho. Uma coisa eu sei, e isso que sei é aquilo que Deus fez em mim. Não é um saber inócuo, não é um saber descartável, não é um saber improdutivo. Mas uma coisa eu faço. E aquilo que estou fazendo, eu preciso de perseverança. E aí, no verso 14, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo com total consciência de que aquilo que Deus havia prometido para ele era exatamente a sua completa transformação. Deus prometeu para você a sua completa transformação. Você quer ser transformado? Para valer, você quer ser transformado. Deus tem toda a transformação para você. Deus tem uma vida de fato nova para você. Isso não pode ser uma mera retórica de pregador. Eu creio e creio nisso. Eu creio na transformação do homem. E a transformação do homem não fica restrita a, eu tomava umas cachaças, não tomo mais.
Ah, eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia, não fumo mais. Ah, eu fumava maconha, eu cheirava cocaína, eu não fumo mais, não cheiro mais. Ah, eu roubava, não roubo mais. Glória a Deus por isso. Graças a Deus porque esses pecados todos foram abandonados. Mas a transformação que Deus tem preparado para mim, para você, é fazer de você uma réplica de Cristo Jesus. É você ter a vida de Jesus te dominando por completo. E por isso Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, ele diz que o mortal, ele anseia ser absorvido pela vida. E como eu anseio que a vida de Jesus tome por completo a minha vida. Se você quer isso, você pode ter certeza que Deus tem preparado isso para você. Graças a Deus. E em terceiro lugar, meu amado, nós vimos lá primeiro, vamos recapitular, o cego falando, uma coisa sei, não é isso? Depois nós vimos Paulo falando em Filipenses, uma coisa faço, não é isso? Agora, lá no Salmo 27, Salmo de Davi, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois o cego disse, uma coisa sei, pois Paulo disse, uma coisa faço, mas Davi disse, uma coisa peço. Eu devo saber, eu devo fazer, mas eu tenho que saber o que é que eu vou pedir. Se você pudesse pedir uma única coisa a Deus, hoje, o que você pediria? Outro dia nós terminamos um dos cultos de domingo falando isso. Davi não está falando, Senhor, eu quero pedir 2, 3, 4, 5 coisas. Eu quero pedir uma coisa só. Ah, então a gente só pode pedir uma coisa para Deus? Não, pode pedir várias, querido. Tá? Mas o que Davi está dizendo aqui, ele fala assim, olha, este é o maior pedido do meu coração. Este é o maior desejo do meu coração. Por isso que ele diz, uma coisa peço. Tá? Evidente que Davi pediu vitória nas batalhas. Davi fez muitos pedidos a Deus. Estou falando que a gente tem que pedir uma coisa só, não. Mas quando Davi fala no Salmo 27,4, uma coisa peço ao Senhor, Davi está falando o seguinte, este aqui é o meu maior pedido. Aí eu gostaria de saber de você, qual é o teu maior pedido? Por quê, gente? Porque aquilo que a gente pede revela o nosso coração. Aquilo que a gente pede revela o nosso coração. Isso é muito lindo. Isso é muito poderoso. Quando eu chego diante de Deus e falo para Ele, eu peço isso, Senhor, e eu vou buscar. Eu quero morar na Tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Em 1983, eu estava no pátio da universidade, da Unital, lá em São Paulo. Eu era aluno de arquitetura e no intervalo das aulas eu entrei, sentei num jardim bonito que tinha lá. Fiquei debaixo de uma árvore, sentado. E de repente comecei a me quebrantar muito diante de Deus, sozinho ali. Nem entendia direito o que estava acontecendo comigo. Na verdade, Deus estava já definindo ali a minha chamada pastoral. E eu não sabia disso. E eu comecei a chorar. Eu peguei uma biblinha muito bonitinha, que eu ganhei da minha vovó. Uma bíblia, eu lembro que era uma bíblia marronzinha, que tinha feixe clair, eu sou do tempo do feixe clair, que tinha zíper, né? Que tinha zíper. E eu peguei assim aleatoriamente, comecei a ler alguns salmos, e aí no Salmo 27, quando chegou nesse verso 4, eu comecei a chorar. Porque as palavras de Davi deixaram de ser as palavras de Davi.
e passaram a ser as palavras de Laerte. E eu falei, Senhor, não tem nada que eu mais queira nessa vida do que a tua presença. Não tem nada que eu anseie mais, Senhor, do que viver para a tua glória, do que viver diante de ti. Viver no teu santuário, contemplar a beleza, meditar diante de ti, Senhor. Esse é o meu maior prazer. Aquilo que a gente pede revela o nosso coração. Revela o nosso coração. Quando Salomão diz assim, Senhor, eu quero sabedoria para poder cuidar do povo que é teu. Deus deu para ele tudo mais. Você não pediu riqueza, você não pediu a derrota dos teus inimigos. Você pediu algo para poder cuidar do meu povo. Ou seja, naquele momento, o coração de Salomão se revelou a Deus. Como é que está o teu coração? Teu coração se revela como hoje? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, ele fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu coração, querido? O que você quer mais? Pois vão conseguir vencer o tempo, vão conseguir vencer as dificuldades, as ambiguidades, as incongruências da vida. Aqueles, queridos, em primeiro lugar, sabem algo que de fato tenha mudado a vida deles e que se torna inquestionável e que nem o mundo nem o inferno pode roubar. Vão permanecer aqueles que fazem o que devem fazer, assim como Paulo nos ensina lá em Filipenses no capítulo 3, do 12 ao 14. Mas também vão permanecer aqueles que pedem o que revela o coração amoroso, o coração totalmente voltado para Deus. E hoje a gente percebe muitas pessoas que querem vitórias, querem conquistas, mas elas não estão muito interessadas em Deus. Amado, eu não tenho como afirmar isso e nem quero entrar em questões teológicas aqui, tolas, bobas. Mas pense uma coisa. Se você, se a igreja, se nós tivéssemos que enfrentar a grande tribulação, se nós tivéssemos que enfrentar um governo mundial que oferece conforto, mas exige obediência total a ele. Falei agora há pouco do desconforto. Imagine se todas as segundas-feiras, na tua conta bancária, um governo chegasse e falasse, olha, fique em casa e olha, estou aqui depositando o teu dinheiro da semana. E aí entra na tua conta bancária 25 mil reais para você passar aquela semana. E na próxima semana, outros 25 mil reais. E na outra, mais 25 mil reais. E toda semana, 25 mil reais. Eu vou dizer que tinha muita gente que ia falar assim, que benção, que maravilha, manda. Querido, se é dinheiro que você quer, o diabo pode te dar dinheiro. Mas se é Jesus que você quer, o diabo não pode te dar Jesus. Só Deus é que pode te dar Jesus. E se nós tivéssemos que enfrentar hoje, com pouca coisa, o que está acontecendo no Brasil, e já tem feito um monte de gente reclamar e um monte de gente blasfemar. Blasfemar, falando mal de Deus. Com essas poucas coisas que têm acontecido.
Se nós tivéssemos como igreja que enfrentar dificuldades as mais duras, as mais severas, eu vou dizer, só sustenta a fé e não nega Jesus aquele que de fato ama Deus sobre todas as coisas. Pois aquele que não ama Deus sobre todas as coisas, meu irmão, esse vai fazer qualquer negócio. Quando eu comecei a falar aqui dos 25 mil reais por semana, para você ficar em casa, eu tenho certeza que muita gente chegou e falou, já me adiantava. E aí tem um monte de gente que fala assim, poxa, glória a Deus pela pandemia. Pandemia, hein? Poxa vida, nunca mais vou cozinhar. Aqui em casa agora é só comida de restaurante, vão trazer para mim. Por quê? Porque a gente está preso a uma vida confortável. E por vezes nós vamos encontrar nos evangelhos uma vida desconfortável, aonde só permanece, aonde só fica, aonde só vence as ambiguidades da alma, as contradições da alma, aquele que de fato sabe o que pedir. Não podemos deixar que as pressões da vida roubem a nossa paixão por Deus. E as pressões, as aflições, as angústias têm tirado o amor de muitos por Deus. E Jesus diz que se o tempo não fosse abreviado, o amor de quase todos se esfriaria. Por quê? Porque as lutas vão esfriando o coração. E ele fala lá em Mateus 6, do 31 a 33, você conhece muito bem, ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E Jesus sabe de tudo que você precisa. E ele diz, por favor, gente, não se inquietem com isso. Aí ele fala no 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para terminar, o mais importante é a gente focar naquilo que é mais importante. Não perca a tua visão de Deus por causa da visão das coisas. Não corra atrás daquilo que perece e que não vai te levar para a eternidade. Você pode estar enfrentando as maiores dificuldades, Deus será contigo. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar vitória, querido. Mas independentemente de qualquer circunstância, a pior que seja, permaneça firme e aprenda a pedir aquilo que é certo. Pai, o que eu quero de fato, sobretudo, é a tua presença. É viver para a tua glória. São essas 3 coisinhas que eu gostaria que você guardasse no teu coração. O que é que você sabe que de fato te transforma e que te fortalece em qualquer circunstância? O que é que você faz que contribui para que você permaneça na tua jornada? E o que é que você tem pedido? Porque os teus pedidos revelam o teu coração. Vamos orar, em nome de Jesus.